muito obrigado a vocês por me receber aqui. Eu vou tentar ser um pouco breve na introdução. Meu nome é Nicolas, também sou conhecido nas redes como Navarian e tem aí o meu site, tem esse link aqui embaixo, ó, muito importante, do Joint-In. Então, se vocês quiserem revisar as palestras, tipo, deixar um feedback lá, vai ser massa. Eu vou deixar esse link aqui e no slide final, mas se vocês precisarem a qualquer momento, parece que está cortando os slides. Se precisar a qualquer momento, vocês podem pedir aí no chat. Deixa eu tentar deixar a tela cheia para ver se melhorou aí, para geral. O que mais sobre mim rapidinho? Eu trabalho com PHP há mais ou menos 8 anos, tá? Tô hoje numa empresa chamada ResearchGate, é um dos 200 websites mais acessados do mundo, e a gente está rolando boa parte desse site em PHP, né? Lá eu estou trabalhando com PHP, com Java, com Go, todas essas besteiras aí que ninguém gosta. PHP incluído. E hoje a gente vai falar sobre PHP e JIT. Só que, como eu já fiz a live antes, né, sobre como funciona o JIT, hoje eu queria tomar uma forma diferente. Eu quero falar sobre vocês sobre o passado da linguagem, o presente da linguagem e como ela pode se parecer no futuro, tá? Então, como muitos de vocês sabem, eu sou um tanto jovem, então eu não estava no passado da linguagem, né? Eu não vi como o PHP nasceu, porque ele nasceu comigo no mesmo ano. Então, tem alguma chance de que eu vou falar besteira no comecinho. Mas depois tem código para documentar as coisas, então eu garanto que o negócio é sucesso. Antes da gente começar, rapidinho, eu queria pegar a oportunidade de mandar um beijão para minha mãe, que faz um bom tempo que eu não a vejo e a pandemia não está ajudando muito. Então, essa é a boa chance que eu tenho de derreter o coraçãozinho dela um pouquinho. Mulher mais importante da minha vida. Vamos lá. Começando a historinha, né? Antes de eu falar sobre o PHP, sobre como o PHP nasceu, eu queria mostrar para vocês como a internet nasceu, né? Que muitas vezes a gente acaba ignorando isso. E a forma, né? O começo dessa história explica muito como o PHP é hoje e como ele veio evoluindo. Então, eu quero te transportar lá para o ano de 1990, né? Eu vou abrir um link aqui, então ele vai sair do full screen, mas eu espero que funcione. Onde essa página aqui foi publicada, né? Eu não sei se vocês conhecem, eu fiz um pouco de arqueologia aqui das internet. Essa foi a primeira página publicada na web, tipo, no mundo, tá ligado? Lá nos anos 90, tinha esse cara aí, né? Esse doidão, o Tim Berners-Lee. Ele fazia os estudos dele com computação e na época já tinha todas essas paradas, já tinha tipo TCP, já tinha IP, a galera já comunicava, já tinha conceito de hiperlink, já tinha conceito de usar tipo fontes no computador, apresentar imagens, essas coisas assim, né? Mas tipo, era tudo separado. Ninguém teve essa sacada de juntar tudo, né? E as universidades trocavam arquivos usando o protocolo IP. Então, tipo, não era a coisa mais prática do mundo. E aí o Tim Berners-Lee, ele criou o que hoje, né, a gente conhece como HTTP. Durante uma pesquisa dele. Ele foi lá e desenvolveu o HTTP e junto dele ele desenvolveu a World Wide Web, que foi o primeiro navegador do mundo, né? O www. Eita, saiu da apresentação aqui, mas voltou. Deu bom. E aí, tinha essa cara aqui, tá ligado? E aí, novamente, eu posso estar falando besteira aqui sobre como funciona, porque eu não era vivo nessa época. E, felizmente, eu não vi essa telinha. Mas se eu entendo bem, né? Essas coisinhas sublinhadas eram os links, e sempre que você abria esse nome aí, não falo não. Sempre que você abria um link, né, você ia abrindo um novo contexto, numa nova janelinha. E imagens também, né? Não dava para exibir tudo no mesmo lugar.
E aí, em 91, né, um outro protocolo saiu, não sei se era para fazer competição ou se só saiu porque era pesquisa, nasceu esse tal desse Gopher, né? Foi uma alternativa para fazer troca de arquivos, andar por diretório, essas coisas assim. E ele tinha mais ou menos essa carinha, né? E acontece que o Gopher, ele foi desenvolvido numa velocidade muito maior. Então, por volta do final de 91, a galera começou a adotar muito e o HTTP começou a ficar, tipo, mais de lado, né? E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, a galera que já manjava de programação conseguiria mexer com a internet, conseguiria desenvolver sites, fazer umas paradas mais dinâmicas, mas a galera que manjava mesmo de programar, né, que estava mexendo com C, essas paradas assim, não queria saber da internet, porque tipo, para eles era brincadeira de criança, eles estavam lá programando uns mainframe doido, tá ligado? Até que em 93 veio esse cara aqui, o Mosaic, da NCSA. E o Mosaic ele foi um tanto inovador. Ele tinha uma interface muito mais gostosinha de usar, ele conseguia apresentar imagens, né, na mesma página, a navegação era muito melhor. E, tipo, naquele momento, uma galera se ligou que a internet era o futuro, né? E o Mosaic ele veio com suporte HTTP. E aí, tipo, como eu expliquei, né? Apesar de ter lá as paradinhas, era um tanto chato de escrever para a web. Porque, ok, o servidor HTTP ele ia entregar alguns arquivos estáticos, né, em HTML, mas, tipo, se você quisesse fazer, né, o famoso contador, o livro de visitas, o que fosse, né, você ia precisar programar nas linguagens que tinha disponível naquela época. E nesse caso aqui, né, no HTTP, você teria que fazer scripts em CGI, né, para conectar ao servidor. E esses scripts, eles precisariam necessariamente ser em C, ou tinha as opções também, né, de Perl e de TCL. E aí o que acontece? Para o usuário comum, né, para a pessoa comum, programar em C não era a coisa mais simples, né? Até hoje a gente se irrita de precisar tocar num C. A página ia ficar parecendo mais ou menos com isso, o código, né? Então, olha essa belezura, né? Tinha que jogar aqui o cabeçalho HTTP e logo depois você já começava a jogar, né, o texto que você queria que ter no HTML e aí, tipo, faz as bizarrices lá que você quer fazer. Enfim, formata a página, tá ligado? Nossa, velho, eu vou esconder o chat que vocês estão com umas piadas muito boas. Enfim, não era a coisa mais prática, né? E teve esse cara, né? O Rasmus, que ele identificou essa dificuldade, né? Ele identificou o quão ruim era programar com C para fazer umas coisas simples. E ele então decidiu fazer uma forma mais simples de interface, né? Criar uma interface um pouquinho mais simplificada para quem quisesse usar. E aí, deixa eu abrir aqui o link. Em 95, ele lançou, né? Aqui, 95, ele lançou o que ficou sendo a primeira versão do PHP, né? O Personal Homepage Tools, né? Que basicamente era uma série de scriptzinhos em C que serviam para fazer template. Então, naquele momento, o PHP, como foi concebido, ele era uma linguagem de template, né? Ele não era uma linguagem necessariamente, mas ele era para funcionar como template. E eu vou te mostrar como ele funcionava, né? Porque a ideia do Rasmus não era o PHP do jeito que ele é hoje. Antes de eu te explicar como ele funcionava, eu quero introduzir um conceito rapidinho, que é o conceito de tokenização, tá?
Tokenização acontece quando nós temos um texto, né, em determinada linguagem, e a gente quebra esse texto em partes lógicas, tá? Então, por exemplo, nessa string, echo, variável Nawarian, concatenado com quebra de linha e ponto e vírgula. Quando a gente tokeniza, a gente quebra isso em símbolos que representam aquela coisa. Então, por exemplo, esse echo Nawarian quebra-linha vai virar techo, tvariable, identificado por $Nawarian, pontinho, tConstant in caps string, que é uma string, né? Entre aspas, barra n, ponto e vírgula. Isso é tokenização. Pega o texto, quebra. De volta para o PHP agora. A engine PHP, ela ia aparecer com essa parada aqui. O HTML, que a gente já está acostumado, né? E ele inseriu algumas tagzinhas aqui que já se parece um pouco com o que a gente conhece por PHP hoje em dia, né? E basicamente, o que os scripts CGI dele fariam era o seguinte, ele ia tokenizar tudo, né? E jogar numa stack, tá? Então, por exemplo, e aqui eu estou assumindo, tá? Porque eu não tenho acesso ao código do PHP 1, então eu não sei se era exatamente assim, tá? Mas o funcionamento, confia no pai. Então tá aqui, né? A primeira porção não tem código PHP, então, tipo, joga na stack como se fosse um echo. E já processa. Então, cuspiu na tela. Né? E aí, no próximo pedacinho, ele identifica que tem uma abertura de tag. Tá? Nessa abertura de tag, então, ele começa a jogar na stack. Achei um TIF. Né? Como ele achou um TIF, ele continua lendo. Achei um tvariable. E ela tem o símbolo $name. Né? E aí, os scripts CGI eles já iriam entender, tá? Por estar nessa stack, e aí eles iam tirando da stack para resolver cada coisa de uma vez. Então, tirou aqui o TIF, tirou o tvariable, a stack entende que precisa fazer uma condição, né? E aí, caso a condição seja falsa, primeiro, porque é o caminho mais simples aqui, caso seja falsa, ele pula direto onde ele acha o token tEndif. Então aqui, jogou fora, aí ele acha um techo e o body. Agora, voltando para o caso onde o if poderia ser verdadeiro, ele achou aqui um tIf, o tvariable, resolveu aquilo como verdadeiro, então limpou a stack, e aí ele acha aqui, né, techo, high, entre aspas, achou um outro techo com a variável name, né? E vai dando pop da stack. Então, printou aquilo, aí... Eita, passei rápido demais. Printou aquilo e assim por diante. Então, era uma parada baseada em stack que ia lendo o arquivo e executando, tipo, conforme ia achando os tokens, né? O código em C da utilização ficava mais ou menos assim. E esse slide aqui... O anterior também. Eu roubei de uma apresentação do próprio Rasmus, tá? A ideia desse mecanismo de template que o Rasmus escreveu era para funcionar como uma API em C para a internet, né? Então você poderia escrever um código aqui no seu HTML, né? Um HTML normalzinho e logo aqui embaixo echo cos input, por exemplo, caso você queira calcular o cosseno. E a ideia era, em C, você então ia implementar a função cos, né? Que não recebe parâmetro nenhum, e aí você teria acesso à stack. Né? Então aqui, por exemplo, ele pega um ponteiro para stack, ele cria uma string de até 64 posições, e aí ele faz um pop da stack. Né? Fez o pop da stack, e aí ele vai colocar nessa string de até 64 posições, ele vai printar o valor do que seria um float, né, da função cos em C, né, a implementação em C, com o valor que ele acabou de pegar lá da stack, né, que seria o input. Então pega o valor da stack, como se fosse um double,
e joga na função cosseno, que é do próprio C, da biblioteca C, e aí grava ela como representada como um string na variável temp, e aí você joga de volta o valor da variável temp. Se isso ficou confuso para você, imagina para a galera que estava usando, né? E aí, no fim das contas, o pessoal não queria usar o PHP como sendo uma API para C. Eles começaram a pedir ao Rasmus, não, mas adiciona isso aqui, não, faz aquela coisinha ali, não, só um tequinho. Então o Rasmus ele começou a adicionar coisas que não eram para estar no template, né? Como criação de loops em for, while, essa paradinha, típico cliente, né, velho? Vai pedindo as coisas. E aí, pulando aqui, em 95 saiu o PHP 1, né? Em 96, o Rasmus ele foi dando tanta modificação que ele criou uma nova versão, que era é considerado o PHP 2, né? E que foi chamado de PHP/FI, o Forms Interpreter. Ou seja, Personal Homepage Tools, né? Ferramentas para você fazer a sua página pessoal, / Forms Interpreter, interpretador de formulário. E ele reparou que, bom, esse template está evoluindo, né? A gente está adicionando um monte de funcionalidade. Então ele começou a correr atrás, em 96, né? Não só de criar novas funcionalidades para essa template engine, mas também ele começou a desenvolver módulos para Apache, por exemplo, para conectar o PHP lá de uma forma que facilitasse a vida dos provedores de serviço, né? Então, por exemplo, antes, se você queria rodar um CGI, tinha toda uma encheção de saco para você instalar o script CGI, aí tipo, tinha os hooks do Apache que você tinha que se conectar, e aí uma encheção de saco. Não tinha virtualização, né? Não tinha Docker naquela época. Então, tipo, você ia levantar um servidor, alguém ia ter que ir lá, botar um servidor, ligar, direcionar ele para você. E é claro que computadores eram muito caros, né? Então, quanto mais compartilhado pudesse ser, melhor. E o Rasmus ele conseguiu desenvolver esse módulo Apache de uma forma que é genial, assim. Em vez de ele se conectar a todos os hooks do Apache, ele se conectou somente no handler da requisição. Então, após o roteamento, né? Ou era no roteamento? Um dos dois. Enfim, ele não se conectou a um monte de hooks, né? Apenas o que necessitava. E ele começou também a trabalhar em coisas que iam, por exemplo, limitar o tempo de execução do PHP para não destruir o host todo e tal. Isso resultou numa adoção enorme da linguagem. Todo mundo queria usar em PHP. E a estimativa era que em 96 já haviam mais ou menos 60 mil websites rodando com PHP, né? O que não é um número pequeno, considerando que em 96 a internet estava nos seus primeiros passos, né? Uma coisa interessante que o Rasmus cita também é que a galera do Perl tentou correr atrás e tentou também desenvolver um módulo para rodar como CGI, mas acabou lançando mais tarde do PHP porque eles fizeram um módulo perfeito, né? Que você conseguiria se conectar ao hook de roteamento, ao hook de permissão, ao hook de não sei o quê, e acabou que eles deram tanto poder ao Perl que os hosts compartilhados, eles não podiam permitir a galera usar Perl, porque uma pessoa poderia tomar controle do site do amiguinho, tá ligado? E aí acaba que na época, para você poder rodar Perl num servidor compartilhado, né, não ia dar. Você ia ter que alugar um servidor só para sua aplicação. E isso, em termos de custos, era inviável, completamente inviável. Em 98, o PHP ele sofreu uma grande reformulação, né? Dois caras entraram no projeto. Aliás, em 96 já tinha muito mais gente contribuindo, né? Mas em 98, especificamente, dois caras entraram no projeto com uma mudança enorme na engine. E esses caras foram o Zev e o Andy, né? E mais tarde eles criaram essa empresa que hoje a gente conhece como Zend, né?
E eu posso estar falando besteira porque a internet é uma caixinha de surpresas, né? Mas se eu não me engano, eles estavam desenvolvendo um sistema, né? Como trabalho de faculdade, não lembro agora. Eles estavam desenvolvendo um sistema, resolveram usar o PHP e eles modificaram muito a engine e resolveram trazer as melhorias para cá, né? Então, o PHP 3, ele mudou muito a forma de execução. Agora, um pequeno disclaimer aqui, antes de eu explicar como funciona o PHP 3, é o seguinte: eu não tenho acesso ao código-fonte do PHP 3. Eu acho que ele está perdido na internet. O mais antigo que eu consegui achar foi o código-fonte do PHP 4.0.5. Então, esse é o código-fonte que a gente vai analisar. Mas pelo que eu li da documentação e do histórico, os internals da engine não mudaram tanto, tá? Então, o código-fonte, a forma como o PHP funciona, ainda é mais ou menos a mesma. Então, a gente vai conseguir dar uma sacada em como a linguagem evoluiu. Eu vou abrir aqui uns links, ignorem por enquanto, e aí eu vou passar aqui, abriu tudo, a internet é lagada, não deu tempo de você ver o que o link era. Vou passar para a próxima imagem. Solta aí o PHP 3, Caruso. Aqui é mais ou menos como o PHP 4, isso eu consigo te dizer com certeza, o 4 e provavelmente o 3 funcionava. Então a gente já viu como funciona a tokenização, né? A gente quebra um pedaço de código em várias porçõezinhas que o computador consegue entender. E antes o PHP ele ia simplesmente ler a parada e começar a executar, né? O PHP 3 ele adicionou um passo intermediário, tá? Porque para tentar melhorar, para tentar otimizar performance. Então, após a tokenização, né? Depois que você tem os tokens em mãos, techo, tvariable e essas coisas assim, o passo de compilação foi adicionado, né? Então, com todos esses tokens em mãos, a engine começava a ler esses tokens e pegava coisas como, por exemplo, eu achei um techo aqui. Então, deixa eu ver qual que é o próximo token que está nesse array, né? E de acordo com esse próximo token, eu já sei o que fazer. Então, ele ia pegando, no caso do techo, ia pegando todos os tokens até achar o ponto e vírgula, por exemplo. E depois que achasse o ponto e vírgula, compilava a parada, gerava o que é o que a gente conhece como opcode, tá? Então, já nessa versão já tinha a ideia de opcode lá. E num outro momento, tinha um while true, né, na engine, porque é uma virtual machine no fim das contas, é uma máquina virtual. Então ela fica num loop infinito, né? E esse loop infinito vai então começar a dar pop da stack de opcodes, vai pegando, né? Techo, legal. Tvariable, legal. Encapsed string, legal. E tipo, começa a executar, né, o handler para aquele opcode e todos os operandos dele. Em geral, sempre que você ouvir a palavra opcode, pense operação, né? Operando 1, operando 2. Por exemplo, numa soma, né, o opcode seria soma, operando 1, por exemplo, 5, operando 2, né? Por exemplo, 5. E aí a execução disso deveria resultar no valor 10, se a matemática não mudou. E eu peguei aqui, então, os exemplos no código-fonte do PHP 4.0.5, tá? Sobre como funcionava essa partezinha. Então, eu tenho aqui a descrição... Deixa eu aumentar a fonte aqui, para ver se fica melhorzinho. Legal. Então, eu tenho aqui... isso aqui é um arquivo .y, tá? Que eu não lembro agora se isso aqui é coisa do Bison ou se é uma outra ferramenta. Mas, enfim. Isso aqui compila para um arquivo C que sabe ler essas coisas. Mas, basicamente, ele diz, quando você achar aqui um token if, né, seguido de um parêntese e uma expressão lá dentro, e fechado parênteses, né, você vai montar um opcode, que é o opcode da if condition. E você vai passar para esse opcode
o item 3 que você deu match. Então aqui 1, 2, 3, você vai passar a expressão, né? Como operando desse opcode. E aqui o 4 eu não tenho certeza, mas eu acho que o 4 é o para onde ele deveria ir depois, né? Alguma coisa assim. E nesse mesmo arquivo tem a definição, né? De tudo quanto é operação da linguagem, né? Como que funciona o continue, como funciona o switch e por aí vai. Daqui, esse arquivo vai ser compilado, vai gerar um arquivo C, né? Mas daqui, o PHP ele vai chamar, a partir do momento que ele bateu o texto, né? Bateu o texto, ele vai chamar essa função, certo? Ao chamar essa função, é essa aqui. E aí você vê, né? Ele recebe como primeiro parâmetro a condição, que aqui, ó, é a expressão, né? Ele recebe a condição e o segundo parâmetro é o token de quando o token de quando o if termina, né? E aí ele vai fazer, beleza, eu vou gerar um novo opcode, montei aqui, né, o opline, e aí o opcode vai ser um zend jump z, né? Jump é para pular. Para quem é mais familiarizado com assembler, por exemplo, sabe que não tem if no assembler, você vai dando jump na parada, né? Tipo uns go to da vida. Eduardo, vai lá, cuida dela e essa parada vai ficar gravada, não se preocupa não. Tamo junto. Então ele monta aqui o jump, né? O operador 1 vai ser a condição. E ele coloca aqui um metadado também no closing bracket e joga a parada. Então aqui ele montou o opcode, né? E você pode ver que existe isso para todo canto. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, zend binary op. Zend do, talvez, né? Isso, zend do binary op. Então, esse aqui, por exemplo, ele acontece quando a gente faz uma operação binária, né? Uma operação de 2 operandos. Então, uma soma, uma subtração, multiplicação, coisa assim. Então, aqui ele gera o opcode, né? E aí, num terceiro momento, esse opcode ele vem para esse while true, né? Fica executando para sempre quando a engine vai entrar na execução. E você pode ver que a entrada dessa execução é um array de opcodes, né? Então, a ideia é, a cada iteração, né, a gente vai ver qual que é o opcode, tem um switch grandão aqui, né? E de acordo com esse opcode, a gente decide o que vai fazer. Então, por exemplo, zend add, subtract, multiply, division, todos esses caras, eles vão dar um go-to para o binary op, né? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, onde é que estava o zend do ifcode, né? Aqui, o opcode aqui era o jump z, né? Se eu for para o case jump z, você vê, né? Ele pega o operando, que é a expressão, no caso do if, e vai verificar aqui, deu true, não deu, o que que faz? Se deu false, no caso aqui está negado, né? Aí você vai, pula para o opline, que pula para o opcode, né? Que acontece logo depois do closing bracket, né? Logo depois do fechamento da chavezinha. Então, tipo, é assim que a engine ia funcionando. Eu tenho um terceiro link ali, mas eu vou deixar para lá por enquanto. Ele entra logo depois. Enfim, o PHP 3 entrou, né? E o PHP 4, se eu não me engano, manteve a mesma ideia. E aí, você pode imaginar, né? Pô, esse negócio de você ler um arquivo de texto, que pode incluir outro arquivo de texto, e ler ele, e aí você quebra em tokens, e aí você compila, né? Vai gerando opcodes, e tipo, depois você monta um array gigante, e depois joga direto para um loop infinito, né? Isso deve ser um tanto quanto lento. E realmente era.
Então, uma das inovações que a Engine trouxe foi o que hoje a gente conhece como OP-Cache, né? Que no caso, eles desenvolveram uma parada que era chamada de Optimizer Plus, né? Isso era uma ferramenta da Zend, e se eu não me engano não era open source. Não tenho certeza, mas eu acho que não era open source. Era uma ferramenta da Zend. E tinha também alternativas, como o APC, por exemplo. A ideia era, no momento que você compilou e gerou esses opcodes, né? Em vez de só executar, você poderia muito bem gravar eles num cache de memória. De preferência, um cache de memória compartilhada, que poderia ficar lá presente não só para a requisição atual, mas também para a próxima requisição, né? Então, a cada vez que você fosse executar um código PHP, em vez dele fazer a tokenização, compilar e executar, né, ele ia primeiro verificar se ele está disponível no cache. Perdão. Se ele está disponível no cache. Se ele não tivesse disponível, aí sim, faz tokenização, compila tudo, grava no cache e pula para execução. E aí, da próxima vez que você batesse na mesma página, por exemplo, provavelmente já estaria no cache, né? Então, ele só pega do cache e joga para execução direta. Essa execução acontece na máquina virtual, é naquele while true que a gente viu, while one, né? Aquele loop infinito. E aí, PHP 5.5 foi adicionado o OP-Cache, que nada mais era do que essa ferramenta, Optimizer Plus, né? Tem aqui a RFC, você vê que foi o Zev que implementou, e a partir do 5.5, o Optimizer Plus passou a fazer parte da engine PHP por padrão. Então você não precisaria fazer nada extra para ter o OP-Cache. Ele ia estar lá, né? E aí os hosts compartilhados poderiam configurar bonitinho e tal. Ele simplesmente pegou o que já existia do Optimizer Plus e colocou lá. E, se eu não me engano, a galera mudou de nome, né? Então, isso foi uma grande adição do PHP 5. Nesse momento, a linguagem estava crescendo muito, né? Se vocês lembram bem o PHP 3, se não me engano, começou a adicionar coisas como classes e tal. No PHP 4 começou a melhorar. Eu acho que foi esse o rolê. E no PHP 5 começou a ficar um pouquinho mais decente, né? Orientação a objetos. E também na Major 5, em determinado momento, não tenho certeza agora, eu acho que foi na versão 5.3, 5.4, veio também os generators, né? Para a linguagem. E o que acontece? A sintaxe começou a evoluir tanto e começou a ficar tão complicada que esse modelo que você ia lendo uma porçãozinha e tipo, você tinha que fazer que é chamado look ahead, né? Você chega aqui e começa a ver tokens à frente. Se eu não me engano, o PHP só podia ver um token à frente. Então, com essas mudanças de sintaxe, essas novas sintaxes, a interpretação, né, a tokenização começou a ficar ambígua muito facilmente. E aí você acabava tendo coisas como, por exemplo, o que você faria, né? Sei lá, x igual a yield a partir do generator, né? A partir do generator, tipo, essa parada não ia funcionar. Você teria que colocar entre parênteses para remover a ambiguidade na hora de fazer a tokenização. Completamente doido, né? Então, uma das reformulações que vieram com o PHP 7, né, foi a AST, a Abstract Syntax Tree, né? Essa AST, ela é um passo adicional entre a tokenização e a compilação. Então, é um passo que vem no meio. E a ideia desse passo é fazer sentido desses tokens, né? Organizá-los numa estrutura de árvore, né? Deixa eu pegar um exemplozinho aqui. Essa aqui é a RFC, né? Você pode ver, foi implementada no PHP 7, se não me engano, no 7.0 ela entrou. Aqui o famoso Nikita Popov, né? Já estava no rolê. E aqui ele mostra exatamente o exemplo que eu dei, né? Tipo, isso aqui tinha ambiguidade na linguagem.
Então, era forçado a usar parênteses, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa. Mas qualquer evolução que a linguagem quisesse fazer, com o modelo de tokenização que existia, ficaria não impossível, mas ficaria um nojo, né, de implementar aquela coisa. Alguns exemplos que ele deu aqui, né, por exemplo, fazia o destructing, né, de arrays, em vez de usar list, né, list que também não tenho certeza, mas pode ter nascido como uma gambiarra, né, para remover a ambiguidade. A partir do momento que a gente tivesse uma AST, poderia então ser feito, porque a AST ela ficaria então somente preocupada em lidar com os tokens, né, sem precisar fazer execução condicional tal. E veio com um pequeno impacto em consumo de memória e, naturalmente, processamento também, mas que não deveria ser prejudicial se você estivesse usando o OP-Cache. Porque, novamente, o OP-Cache ia pular todo esse passo quando você faz da primeira vez. Para a gente não ficar no escuro, deixa eu te mostrar como que uma ST se parece, como a estrutura de um programa, a estrutura de uma árvore, né, ficaria. Então, eu tenho um código aqui de exemplo. Esse site aqui, aliás, é muito massa, viu? Eu tenho aqui um código de exemplo que, nessa linha, ele atribui uma variável, tá? A variável PHP. E na segunda linha, ele dá um echo hello e o conteúdo dessa variável. Na árvore, fica o seguinte, né? Nós temos um elemento raiz. Tá? Aqui ele coloca alguns metadados para ajudar em debugging também. Porque, por exemplo, se der algum problema, ele pode quebrar a execução e falar, deu problema na linha tal, na coluna tal até ali, por exemplo. Né? A gente sabe que os erros do PHP não são os mais fáceis de entender de primeira, mas tá ali, né? Como a gente começa. Enfim, e aí a raiz desse programa tem 2 nós, né? Como é uma árvore, cada elemento é um nó. Os 2 nós são uma expressão, né? E o segundo é um eco. Vamos começar pela expressão. A expressão é um nó e, deixa eu clicar nela aqui para expandir, ela tem um tipo. O tipo é expressão, ela também tem os metadados, né, de localização, então, onde que está, qual que é o arquivo, onde começa, onde termina. E ela tem, como ela é do tipo expressão, ela tem, então, uma propriedade expressão, que mostra o que deveria ser, né? Então, aqui, essa expressão é do tipo assign, atribuição, e ela tem 2 operandos, né? O operando da esquerda é uma variável, o operando da direita é uma string. E a variável, a gente vê, é uma variável, tem um nome PHP, papapá. A string é uma string que tem o valor papapá. E o operador, né, importante, é o operador de atribuição, é um igual. Então, isso aqui é um objeto, o que a AST deveria fazer é justamente pegar esse objeto, né, pegar essa sequência de tokens e criar objetos dessa árvore para o PHP. Pois temos o AST em mãos, então a gente vê como fica o fluxo de execução do PHP com a AST. A gente começa a interpretar o código, né? Se ele não estiver disponível no cache, tokenização, peguei todas as partezinhas, interpretação, né? Então, crio a minha AST, a minha árvore abstrata, compilo, gero os mesmos opcodes que a gente viu antes, guardo no cache, executo. E aí, da próxima vez, está disponível no opcache? Sim, está. Executa. E aí, antes da gente pular para o JIT, tem mais uma coisa que veio no PHP 7.4, né? Que aí a linguagem começou a voar, né? PHP 7.4 veio com AST, veio cache, veio preload, batata palha, ketchup, tudo que você quiser. A ideia do preload, e se eu não me engano a gente vai ter uma apresentação que vai falar um pouquinho mais sobre como o preload funciona, né? Na prática. O preload aqui eu quero te mostrar na teoria o que ele deveria fazer. Todo esse rolê pega o arquivo, tokeniza, interpreta, compila,
isso acontece em tempo de execução. Então, acontece no momento que alguém faz uma requisição para você, ou que você executa um script CLI, coisa do gênero. O PHP 7.4, ele adicionou uma estrutura no servidor, né, no PHP FPM, que permite a você executar um arquivo PHP quando o FPM está ligando. Né? Então, tipo, seria lá, FPM start, service FPM start. Ou se você é monstruoso, monstruosa, init.d FPM start. Dependendo do que tiver no seu INI, ele vai pegar um arquivo. Nesse arquivo você consegue... Eita! Tá. Nesse arquivo você consegue definir, ó, vou pegar esse arquivo, PHP, bota tudo no cache, né? Já compila tudo e joga no cache. E aí, antes mesmo da primeira requisição, você já vai ter as coisas no cache. Então, esse preload, ele prepara tudo e deixa lá guardadinho, e a próxima vez, na primeira vez que alguém for bater no site, já vem aqui, disponível no OpCache? Sim, está. Vai direto, executa. Né? Claro, depende de buffer e tal. E aí, finalmente, vem o JIT, que é a parte que nos interessa mais, né? E que, na verdade, não tem muito o que falar por agora, porque o JIT está em passos muito preliminares, né? Agora, o fluxo de execução parece um pouquinho mais complicado. É o seguinte, o momento da execução, né, que acontece naquele loop infinito, o PHP ele não está conversando direto com a CPU. Né? O PHP está executando através de um programa em C, que é um interpretador PHP. Então, você pode imaginar que fazer uma operação pelo interpretador, né, gasta mais tempo do que se você estivesse fazendo uma operação diretamente na CPU. Então, essa é uma desvantagem que linguagens interpretadas normalmente têm. E aí, uma das soluções para isso seria, por exemplo, compilar o PHP ahead of time. Né? Como isso não seria facilmente possível para o PHP, por conta de tipagem, type juggling, essas coisas, então foi preferido usar o caminho do JIT, né? Que muitas outras linguagens já fizeram também. A ideia do JIT ele vai monitorar os opcodes aqui na parte de execução, né? E ele vê, por exemplo, esse opcode aqui, ele está executando muitas vezes. E pode fazer sentido que o programa vai ficar mais rápido se eu compilar ele. Então, em tempo de execução, ele pega aquele opcode, compila para código de máquina, né? E ele deixa lá guardadinho. E aí, da próxima vez, se a parada já estiver compilada, ele simplesmente executa o compilado, sem passar pela VM. Então o fluxo fica assim, né? Se ele está disponível no OpCache, né, ele vai perguntar, essa parada está compilada? Se não tiver, ele executa. Essa execução talvez compile, depende da sua configuração. Se ele já tiver compilado, ele vai direto pela CPU. Ele não passa pelo interpretador, né? E aí, tem o famoso vídeo lá do Zev, deixa eu tirar o áudio só, que ele compara, né, o PHP 7 rolando sem JIT, gerando fractais, né, e o PHP 7 com JIT, gerando fractais. Deixa eu pular aqui. Acho que ele demora, ele deve estar falando um monte, né, mas como eu mutei a gente não sabe. Aqui. Então, o PHP 7 sem JIT, né, gerando fractais, lagadinho, né? Tá aqui a 4.5 frames por segundo. E aqui ele pula para uma demo com o PHP 7 e JIT, né? Rodando aí a 19 frames por segundo, gerando fractais. A geração de fractais, ela é uma parada muito pesada em processamento, né? Então, aqui eu já tô indo para o final já. Só deixar rapidinho 2 links. Um é do Stitcher, né? Onde ele colocou alguns benchmarks. Cadê? Ele colocou alguns benchmarks. Vale a pena dar uma olhada. Mas a conclusão é,
Se você não estiver fazendo processamento pesado, né, você não vai ganhar muita coisa do JIT. Então você vê que a diferença dos números não é muito grande, né? Aqui sem JIT, com JIT e outra configuração do JIT. E tem uma parada, eu botei aqui no meu blog. Cadê? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pular lá, tá? Tem uma parada que depende de como você configura o JIT, né? Para ver como ele vai funcionar. Então, existem algumas flags que você passa lá na configuração, tá? Gita tudo, gita só o que você acha que executa bastante e tal. E aí você pode seguir esse mapa aqui. Tem lá, tá em português também. Segue esse mapa e vai brincando com ele. No fim das contas, dependendo do tamanho do seu buffer do JIT e dependendo da configuração que você coloca, você pode ter uma melhoria de performance. Mas se você não estiver fazendo coisas assim, né, provavelmente não vai ter. E aí, eu queria dar uma breve sacada no futuro, e aí a gente encerra, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, tem coisas assim muito legais que vieram no PHP já, o 7.4, né? Preloading, FFI, que permite você chamar código em C a partir do PHP, Just-in-Time Compiler, Attributes, essas paradas assim, que vale a pena a gente manter em consideração. Da forma como eu vejo, né, existem mais mudanças que estão para chegar no JIT. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar no Sur, porque como sendo uma aplicação que roda a todo momento, ele pode se beneficiar bastante, né? Eu vejo um PHP que não vai mais ficar tão preso à web, né? A gente pode começar a pensar com mais liberdade assim em processamento de imagens, né? Aplicações CLI, processos que rodam, né, por mais tempo, e foco em processamento. E aí, uma coisa que eu deixo aqui, né, coisas como pré-compilação pode ser uma coisa. Um dos maiores problemas hoje com o JIT é justamente a tipagem no PHP, né, que não... Eita, foi mal, João. A tipagem no PHP, como ela é muito permissiva, ela torna muito difícil a otimização, né, da compilação. Então, coisas como pré-compilação, por exemplo, poderiam ser uma saída bacana, né? Enfim, isso era o que eu queria mostrar para vocês sobre JIT. Parece que foi pouco, mas se você parar para pensar, foi muita coisa. E eu queria te mostrar numa perspectiva mais histórica, né? Sobre como o PHP evoluiu. E é isso aí. Agora eu estou... Deu spoiler da AST, tokens e coisa tudo. Foi mal. Deixa eu pegar aqui as perguntas, que eu já recebi algumas aí. Já recebeu? Então, beleza. Então, vamos lá para as perguntas aqui. Não, mas pera aí, né? Cadê? Dúvida 1, do Josiel Santos. O preload impacta no tempo de wake-up do server ou é meio paralelo? Impacta no tempo de wake-up, sim. Aliás, se eu entendo o tempo de wake-up da mesma forma como você, né? No momento que ele está iniciando, ele vai dar um tempinho para carregar, mas não deveria ser muito, tá? No final das contas, o PHP é razoavelmente rápido para interpretar as coisas. Mas isso deveria acontecer uma vez só quando você dá o start no servidor. Então você não vai sofrer durante as requisições. Onde o Falcon entra nessa história do João Medeiros? Onde o Falcon entra nessa história? O Falcon vai morrer com o JIT? Cara, o Falcon é interessante. Eu vi recentemente, posso estar falando muita besteira, eu vi em algum lugar que o Falcon provavelmente ele vai ser traduzido a PHP, então ele não vai mais ser uma extensão. E, se eu não me engano, aquela linguagem que eles criaram, eu esqueci o nome agora, Zephyr, alguma coisa assim, foi descontinuada. Então, não sei se por conta do JIT ou não, mas o projeto Falcon ele já vai mudar de natureza naturalmente. Luiz Fernando Costa Ferreira. O interpretador do PHP não se assemelha à JVM do Java, falando de linguagem compilada versus interpretada? Não.
como explicar? O Java é muito mais avançado nesse quesito, tá? Porque o Java ele faz muitas otimizações no processo de compilação que o PHP não faz. O PHP não tem a oportunidade de fazer. E também qual Java, né, que a gente está falando. Então, por exemplo, quando você pega a implementação do hotspot, né, a implementação do hotspot ela é de uma hibridez assim bizarra. Então, uma parte do Java ela é pré-compilada, ela é compilada ahead of time, né? Uma parte é agitada e uma parte pequena é interpretada. E aí, tipo, você tem monitoramento de o que precisaria ser compilado, o que não é. Então, assim, o Java ele está anos-luz, né, à frente. E, sim, espero ter respondido. Não sei se eu respondi bem. Manda de volta se teve algum problema aí. Luiz Fernando Costa, interpretou do PHP. Ah, não, é a mesma pergunta. Ok, eu não tenho mais perguntas aqui, então. Show. Alguma última pergunta aí, chat? Pra gente responder aqui. Ou liberar o Nicolas. Não mais, pô, tudo certo. Certinho? Como faz para crescer a barba assim? Pode responder. Tem aqui a do Léo também. Pode responder as duas, Nicolas. Eu fui orientado a não falar sobre política. Tem como pegar o código gerado pelo JIT e salvar em algum lugar ou executar tipo AOT? Então, se eu não me engano, não. Eu posso estar faltando com essa informação, tá? Se eu não me engano, não. Mas essa é uma parada que é o que eu quis dizer, né, no último slide. Pré-compilação talvez seja uma coisa que a gente vai ver no futuro próximo, né? Por enquanto, não é o caso. Então é isso aí, valeu demais, Nicolas. Pessoal, pega aí os contatos do Nicolas, @Navarian. Nunca sei como é que fala Navarian, Nawarian, e nos Twitter da vida. E que é sensacional, parece, não tem como falar, tipo, deu aquele comecinho do PHP, o pessoal muitas vezes não entende qual foi o propósito de ser criada a linguagem e por que ela virou o que ela é hoje, né? Então muita gente fala, o PHP não. O PHP começou a perceber um problema X e o pessoal começou a dar pitaco, né? E pela linguagem ser open source, o pessoal tinha que ouvir os pitacos. Então, aí ela chegou onde ela é hoje, né? É sempre o marvado do cliente, né? Exatamente. Então é isso, eu acho. Pessoal, quem puder digitar clap aí, que gostou da palestra do Nicolas, digite clap aí no nosso chat. E valeu, Obrigado. Nicolas. Tamo junto, brigadão.